Olá pessoal, tudo bom por aí? O meu nome é Igor Castellano, eu sou professor aqui da Universidade Federal de Santa Maria, do curso de Relações Internacionais, na graduação e na pós-graduação. Eu estou vinculado aqui também ao nosso querido canal que está disponibilizando esse vídeo, do Grupo de Estudos em Capacidade Estatal, Segurança e Defesa, aqui da Federal de Santa Maria. Nós estamos aqui, portanto, para trazer para os interessados e as interessadas, mais uma aula de estudos africanos, de relações internacionais da África. Vamos tratar aqui mais especificamente sobre as dinâmicas que ocorreram na área de política e segurança no período da Guerra Fria. Então, se tu gostou dessa ideia, de entender um pouco de relações internacionais da África, principalmente as relações entre os países africanos, entre as sociedades e os estados africanos, mas também com grandes potências, potências de fora do continente, fica com a gente, fica até o fim desse vídeo, dá uma olhadinha na aula, se cansar um pouco, deixa pausado, depois continua, ou até mesmo aumenta até a velocidade, porque aqui às vezes a gente demora no processo de raciocínio e o vídeo fica um pouco lento. Se você quiser, pode até aumentar um pouquinho ali a velocidade, se achar melhor. Se ficar muito rápido, também volta atrás, volta para a velocidade 1. Se tu gostou também dessa ideia, de a gente disponibilizar videoaulas, que é um pouco da divulgação científica, a difusão, a disseminação do que a gente faz aqui na universidade, assina aqui o nosso canal do GCAP, inscreve ali, aqui embaixo, nesse ladinho aqui, ó, tem um botão de se inscrever e aí tu vai receber uma notificação, espero eu, às vezes o YouTube não entrega, mas geralmente tu vai receber uma notificação, vai aparecer sempre quando tu entrar no YouTube, pelo menos a bolinha ali do GCAP vai aparecer e tu vai conseguir saber quando a gente colocou um vídeo novo. Aqui a gente está nessa maratona de aulas sobre relações internacionais da África, mas sempre tem alguma coisa adicional, um congresso, um evento que a gente apresenta, uma palestra, uma outra videoaula sobre temas de segurança internacional, de defesa, geralmente vinculados a regiões do sul global. Eu trabalho mais com África, Oriente Médio, Atlântico Sul. O professor Júlio Rodrigues trabalha com a América Latina, com a Ásia, com o Sudeste Asiático, com o Pacífico. E assim a gente vai se complementando. Tem outros professores que lidam com questões domésticas do Brasil, o professor Júlio Orrencol. E a gente vai tocando esses vídeos, essas videoaulas sempre em prol do interesse público. Tá bom? Vamos para a nossa aula de hoje então. Núcleos de interação e dinâmicas no período da Guerra Fria. Para essa disciplina de graduação e pós-graduação, que é a disciplina de Relações Internacionais da África. Às vezes ela vem junto com o Oriente Médio, quando a gente tem que fazer uma venda casada, quando a gente tem que condensar um pouco os conteúdos, mas ela também é uma disciplina própria, poderia ser até um curso completo de graduação ou de pós-graduação. Agora apareci ali de novo, no cantinho, e vamos para a videoaula. Bom, essa videoaula nós vamos tratar, ela é casada também com uma outra videoaula que lida com questões de economia e sociedade, é a próxima que eu postarei. E esta videoaula aqui trata especificamente sobre questões de política e segurança. A gente já organizou essa disciplina num formato de análise regional, que vocês podem até rever o vídeo, tá aqui no canal do GCAP. Eu vou tentar colocar aqui como uma tag aqui em cima, aparece geralmente aqui, ó, se você estiver vendo na TV, geralmente não aparece naqueles dispositivos de Chromecast, mas se tu está vendo direto no YouTube, no celular aparece. Se não encontrar, se não tiver aqui aparecendo, a gente coloca também na descrição. É uma videoaula que vai lidar com questões sobre como estudar a África como uma região. Também tem algumas videoaulas ali sobre o processo de formação de estados pré-coloniais, estados e sociedades pré-coloniais e coloniais. Aqui a gente já está num período do pós-independência, a partir dos anos 50, As discussões sobre a independência, especificamente, a gente teve muito na aula presencial. Essa videoaula aqui ela é complementada sempre com aulas presenciais, e discussões.
E aqui a gente só gostaria de recuperar, eu particularmente gostaria de recuperar a ideia de que houve alguns mecanismos estruturais que impactaram centralmente no processo de independência dos países africanos e nas relações político e securitárias no período pós-independência. Vocês sabem ali que a independência da maioria dos países africanos ocorreu no final dos anos 50, início dos anos 60, né? 1960 é o chamado Ano Africano, que 17 países do continente se tornam independentes e depois, nos anos seguintes, várias dezenas de países acabam entrando em um processo de independência, né? Começa lá nos anos 50 com Marrocos, Gana, a luta de independência da Argélia, né? E aí, em 58, tem uma grande ruptura, que é a ruptura que a Guiné-Conakry vai fazer, né, com a proposta que o De Gaulle, né, o presidente, né, líder republicano francês naquele momento, trazia para construir-se uma comunidade francófona de colônias, basicamente ainda, mas com uma relativa autonomia para parte dos territórios africanos, e que a Guiné-Conakry, com a figura fundamental de um líder independentista, né, da primeira geração de líderes da independência, o Sékou Touré, vai estabelecer um voto negativo àquela comunidade já em 1958, e isso abre caminho para a sua própria independência naquele mesmo ano, e depois, em 1960, para a independência de outros estados que faziam parte daquela comunidade francófona que foi tentativamente formada, né, mas que não deu certo. A sociedade já via que era necessária a independência política efetivamente. Isso já estava sendo defendido muito pelo Kwame Nkrumah, que era o líder, né, da independência de Gana, que já tinha se tornado um estado independente e proclamava ou arregimentava, né, o pan-africanismo e as sociedades africanas para que se tornassem independentes. Então, mas algumas estruturas nesse momento começam a ser impactadas, né, novas estruturas no processo de independência por estruturas mais antigas, né? E essas estruturas antigas são, primeiro, a estabilidade das fronteiras. É notório como há muita escassez de processos de separatismo ou de fragmentação estatal, né, no período pós-independência, com algumas, né, exceções. A principal exceção naquele momento já era a Nigéria, né, com a dificuldade de integrar os territórios que antes também eram fragmentados no processo colonial, antes mesmo da chegada da colonização britânica. Havia também uma fragmentação de diversos reinos que buscavam, né, a predominância naquela região, e isso permaneceu no período colonial, né, com uma diversidade, né, de entidades políticas, e no período pós-colonial isso produziu de alguma forma um desafio para que houvesse a integridade do Estado Nacional, em que havia regiões com mais ou menos recursos, né, e que geralmente as regiões com mais recurso tinham lideranças políticas que lutavam, né, por uma autonomia maior, e as regiões com menos recursos lutavam geralmente pela unidade estatal. Isso perpassou a independência da maior parte dos estados africanos, que os líderes nacionalistas tinham, né, geralmente vindo, né, de uma formação mais cosmopolita, mais urbanizada, né, de uma estrutura mais urbanizada, e os líderes mais regionalistas vinham geralmente do interior, com relações neocoloniais com as antigas metrópoles. Não obstante, né, essas possibilidades de fratura, né, de fragmentação estatal, é incrível como essas possibilidades também foram contidas por uma ideia de que o Estado era como um devir, né? O Estado ele era o meio, né, pelo qual haveria possibilidade de independência econômica, independência social, independência ideológica. Então, o primeiro objetivo era o reino político, né? Como o próprio Kwame Nkrumah vai mencionar, né, nos seus discursos e também no seu livro,
né, o neocolonialismo, a etapa final, a nova etapa do imperialismo. E aí também isso mostra um problema entre o que o Doudou M'Tian, que foi um ministro das Relações Exteriores do Senegal e um importante analista, né, das relações exteriores dos países africanos, vai lidar ou mencionar como o debate entre diferentes níveis de nacionalismo, né? O micronacionalismo, que seria o nacionalismo do Estado, estatal, e o macronacionalismo, que seria o nacionalismo panafricanista, né? Então, ainda não só os separatismos não venceram de maneira efetiva, mas também as propostas, né? Por exemplo, entre Senegal e Gâmbia, Gâmbia e Mauritânia, né, de se construir comunidades supranacionais ou entidades supranacionais, também não venceram, né, essas propostas. A própria ideia de uma União Africana como Estados Unidos da África, né, em que circulava desde o processo de independência, né, uma união mais efetiva, política e supranacional, também não vingou. Então, nenhuma dessas propostas que eram alternativas à ideia do Estado nacional de tipo europeu acabaram vingando efetivamente. Algumas foram até implantadas tentativamente, né? mas em geral não, definitivamente essas propostas foram superadas, tá? Outras heranças então da colonização, outras heranças desse processo de demarcação de instituições na época colonial e que permaneceram no período pós-colonial, é um problema de legitimidade, né? O Goran Hayden trata muito disso. Outro autor que lida bastante com isso na área de segurança é o Mohamed Ayub, lidando não apenas com a África, mas com os países do terceiro mundo, né? O desafio de aqueles estados, né, mas especificamente aqueles que os representavam, né, ou que são as elites políticas, né, e os regimes políticos fundados por essas elites políticas, os desafios que eles tinham para se legitimar, né? Haja vista que o processo de garantia, né, de vínculos entre aquela elite, entre aquele Estado, entre aqueles regimes com a população daquele território, que era por vezes muito mais vasto do que a expansão, a projeção da própria autoridade política do governo central. Então, isso fazia com que havia crises de legitimidade, que houvesse crises de legitimidade que às vezes perduram até os dias atuais. Então, aqui nós temos, né, desafios geográficos. O Goran Hayden trata, eu acho que comentei isso também em aulas anteriores, dei uma olhadinha aqui nos vídeos do canal, né, não percam esse conteúdo que é importante, né, os desafios de traçar fronteiras no continente africano, né, de as zonas com dificuldade, né, de povoamento, outras com muita capacidade de serem, né, povoadas, mas também distantes de alguns centros de poder. Então as capitais geralmente são capitais que estão na costa do continente africano, mas há também alguns centros demográficos, centros sociais no interior. Como que esses centros sociais vão ser integrados àquelas capitais? Isso é bem importante. As elites e os partidos políticos acabam sendo formados, se não por aquelas elites urbanas que eu comentei, né, que geralmente são intelectuais que vão à metrópole e acabam absorvendo ideais de modernidade, ou seja, de que o Estado nacional, o Estado moderno seria o caminho, né, para a autonomia do sistema internacional ou autonomia política, né, e o próprio comando do Estado seria então a disputa entre essas elites, e um outro tipo de elite que é um tipo de elite mais local, que se valia inclusive do apoio, e da representatividade que foi garantida, né, na mediação da autoridade do Estado colonial. Então muitas vezes são próprias chefias que já eram chefias no período colonial, governantes que faziam a mediação entre o Estado colonial e a sociedade local. Então há uma disputa fundamental entre pelo menos esses dois grupos, né, essas duas facções, e muitas vezes aquele grupo mais localizado vai criar, né, clubes, associações locais com um certo nível de recrutamento
fundado em visões étnicas que não são necessariamente aquelas que existiam no período pré-colonial, mas que foram reforçadas justamente pelas alianças, né, e rivalidades que foram possibilitadas no período do domínio colonial. E esse pertencimento étnico, linguístico e regionalista vai se traduzir muitas vezes nos partidos políticos, né? Partidos políticos pós-coloniais que vão ser representantes, né, de uma etnia em específico, vão ser representantes de uma localidade específica do estado, do território, né? E isso começa a se cristalizar politicamente já no período da independência. Essa disputa política, e que por vezes, quando a disputa política a gente sabe que entra em um imbróglio, né, há muitas vezes a recorrência do uso dos meios militares, né? Isso dentro de uma perspectiva aqui clausewitziana da guerra, que a guerra é basicamente a política por meios violentos explícitos, né? Sendo que a violência na política é um padrão, né? A política sempre vai envolver violência simbólica, violência discursiva, né? Sempre vai envolver violência no sentido de violação do que é o status quo. E a guerra é um tipo de violação com o uso da força, especificamente, né? Força bruta, né? Concreta. Então, aí sim a gente consegue começar a explicar alguns desafios da guerra no continente africano, né? O desafio também da institucionalidade, como que aquelas instituições que são formadas muito jovens, às vezes até pouco legítimas, porque representam muito ainda do que era o Estado colonial, acabam não sendo respeitadas, né? A dificuldade do Estado ter uma autonomia em relação à sociedade. Como assim, professor? Se a sociedade nem decide os rumos do Estado, são Estados autoritários geralmente, ou regimes autoritários. Não, aí que tá, a gente tem uma visão equivocada muitas vezes, né, da diferença entre Estado, regime e governo. Aqui, qual é o problema que a literatura identifica em relação aos Estados autoritários? É justamente que o Estado ele não é autônomo em relação a alguns grupos da sociedade, partidos muito fortes, elites muito fortes, como militares, magistrados, grupos armados que chegaram ao poder, e essas elites acabam tomando o Estado, né, para que ele represente basicamente o seu governo ou o seu regime. Então é um problema de falta de autonomia do Estado, né, que leva ao autoritarismo, e não o contrário. Porque se o Estado fosse efetivamente autônomo em relação aos interesses dessas elites, essas elites não poderiam chegar nesses níveis de manipulação do poder do Estado. Elas seriam contidas, né, pela burocracia minimamente estabelecida que deveria existir no Estado. Então, isso é uma noção weberiana de Estado, o que seria a autonomia de um Estado moderno, né? É claro que isso basicamente não existe de maneira absoluta em lugar nenhum, é um tipo ideal, mas a gente conseguiria comparar, né, estados que têm maior nível de autonomia, ou seja, que constrangem as suas elites, voltou aqui, estados que constrangem suas elites, e outros estados que não conseguem constranger as suas elites. É claro que as elites vão lutar geralmente para que não sejam constrangidas, né? Aí está um dos grandes dilemas entre regime, Estado e governo. Tá? Também isso vai levar a um problema, né, do público e o privado. Como que muitas comunidades africanas, para fazer frente ao poder colonial, acabavam se organizando por meio de comunitarismo, por meio de alianças, né, que eram alianças que produziam um certo nível de instituições informais, de pertencimento, né, e na realidade isso foi o que possibilitou muitas dessas sociedades sobreviverem e fazerem a luta anticolonial, porque não havia uma representação formal que fosse inclusiva e representativa, né, na sociedade local. Nunca isso aconteceu, né? Por mais que houvessem alguns modelos de governo indireto nas colônias e tudo mais, ao fim e ao cabo, esse governo indireto sempre era controlado pela metrópole. Então, o comunitarismo era um predominante, né? A ideia de governar ou de se relacionar por meio de instituições informais, ou mesmo pré-coloniais, com lastros da pré-colonialidade, né? E aqui nesse momento, no pós-independência, há uma tentativa de se estabelecer um sistema público moderno,
né, limpo, digamos assim, uma identidade vinculada ao Estado moderno, o que é muito difícil de se produzir da noite para o dia, e nem sei se seria viável se produzir da noite para o dia, ou em qualquer momento. Então é um desafio muito grande, inclusive esse processo assim, de implantação ou importação, né, do Estado moderno de uma maneira muito superficial, né, nesse período. Eu vou tentar passar um pouquinho mais rápido aqui. Quem tiver também interesse, dá uma pausada aqui nos nossos slides, no nosso vídeo, para ler um pouco mais atentamente, tá? Mas eu vou tentar acelerar um pouquinho para nossa aula não ficar tão longa, tá? E deixa eu só ver aqui quanto tempo a gente tem. Tá, 20 minutos. Herança da colonização, então, novamente, né? Falta de autonomia, público e privado, isso já está ali. Elites versus partidos versus etnias, esse desafio. E mais aqui, importante, né? São as estratégias de libertação. A primeira geração, que é essa que eu estava comentando, né? Que se independentiza, se é que existe esse neologismo, a gente pode utilizar ele, né? Que se torna independente, sobretudo nos anos, né, de 1960, final de anos 50, início de anos 60. Olha só o quão recente é. O Brasil ali estava ganhando a sua primeira Copa do Mundo, né? E tão recentemente, né, o Brasil já tinha ocorrido a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. O Brasil estava quase entrando num processo ali de ditadura militar, né? E os países africanos recém estavam iniciando a sua independência da colonização, justamente porque a colonização ocorreu nessa última etapa de colonização formal, né, que é o imperialismo, na segunda metade, a partir da segunda metade do século XIX, é que a colonização se tornou mais presente no continente africano, partindo para o interior. E só depois da Segunda Guerra Mundial é que houve pressões significativas, né, olha eu de novo aqui, para a colonização cessar, né, e para que houvesse independência desses países. Depois a gente pode comentar um pouquinho sobre isso também. Mas já foi tópico do encontro anterior. Bom, tem a prioridade aqui da primeira geração é a independência política. Tem muitas formas de obter isso, mas a prioridade sempre vai ser a mesma. A ideia de que a autonomia, né, política, a autonomia no sistema internacional se dá por meio da formação de um Estado nacional, um Estado soberano, porque a partir daí vai haver um mínimo de reconhecimento, né, e possibilidades de utilizar esse Estado como uma forma de angariar autonomia. Isso também é muito promovido por parte das superpotências daquela época, né? Já estamos na Guerra Fria, e Estados Unidos e União Soviética propunham, né, que justamente para conseguir mais zonas de influência, que esses estados se tornassem soberanos, né, porque essa era a única saída, e era, obviamente, também muito importante que eles continuassem sendo fracos, né, para serem manipulados, né, ao bel prazer das grandes potências. Claro que a coisa não é tão maniqueísta assim, mas é muito importante que não haja rivais na periferia, né, que esses estados sejam, ao mesmo tempo, né, fracos, mas também que não sejam estados em fragmentação total, porque isso poderia gerar a infiltração do rival, né, ali nas regiões em questão. Então, o rival, digo, né, infiltração da União Soviética, quando pensando nos Estados Unidos, ou infiltração dos Estados Unidos quando pensamos em União Soviética. Há várias estratégias, né, para a libertação. A que predominou nessa primeira fase foi a pacífica, muitas vinculando-se, né, com movimentos cristãos, movimentos jihadistas pela independência. Já no processo de ocupação colonial havia muitas iniciativas, né, de descolonização por meio de uma tradição de revoltas, né? Tava até ontem numa live aqui do nosso outro projeto, no projeto de extensão Gamificados, né? A gente estava tratando sobre a Revolução Haitiana, né? E como houve também, né, muitos processos no continente africano de independência, primeiro, né, de oposição à ocupação colonial, mas depois, pós a ocupação colonial, de independência por meio de tradições guerreiras
próprias do continente africano, como no Zimbábue, né, a revolução ou a revolta Timorenga, né, e também no Congo, né, o movimento quimbanguista, né, que envolvia, né, crenças e ideias de religiões tradicionais e também algum sincretismo. No caso, o quimbanguismo envolvia um sincretismo com o cristianismo, né? Era uma religião messiânica, digamos, e que pensava na independência de povos africanos. Então tem várias ocorrências aqui, não tem como eu especificar cada uma delas, né? E é importante para a gente ver aqui como uma introdução, né? Mas o processo pacífico, esse negociado de independência é o que predominou na primeira leva ali de independências no final dos anos 50 e início 60. Só que houve, né, um período, uma parte dessas colônias que ainda permaneceram colônias. E aí, nesses locais, não foi tão simples o processo de independência. Envolveu uma segunda geração, que é a geração de libertação por meio de luta armada, geralmente. Não apenas nos países que ainda se mantinham como colônias, ou, portanto, não eram países, efetivamente, né, do ponto de vista do direito internacional, mas eram colônias, né, que permaneciam ainda presentes no continente africano, sobretudo aquelas que eram colônias portuguesas, que o regime do Estado Novo perdurou até 1974. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, né? O Estado Novo salazarista, embora não mais com o Salazar, que morre no final dos anos 60, 68, se eu não me engano, e o Marcelo Caetano acaba assumindo, né, e comandando o Conselho, né, de Ministros, ou Conselho do Estado Novo, e perdura, então, esse conflito de independência desde 1961, que é quando, né, ou até antes, mas principalmente neste momento ali da transição de 50 para 60, né, a década, que aqueles partidos políticos que estavam se mobilizando em Portugal para a independência das colônias portuguesas, desde Portugal, mas também em capitais coloniais na África, eles começam a perceber que não vai ser fácil, né, a independência, e que Portugal vai travar também uma contra-insurgência, uma contra-libertação, que vai promover então uma guerra colonial. E são justamente essas forças armadas portuguesas que vão travar a guerra colonial contra os africanos, que vão se indignar e se mobilizar para derrubar o regime salazarista, né? Como a dialética aqui aparece bem presente, né? Isso aconteceu também, dadas as devidas proporções, num outro fenômeno lá na Guerra da Argélia, né, da Independência, em que os argelinos foram utilizados desde a Segunda Guerra Mundial, mas também na Guerra da Indochina, para fazer frente aos os processos de tentativa, né, de independência, de libertação nacional na Indochina, apoiando os franceses, e eles veem então aqueles seus supostos rivais, né, os seus inimigos, como irmãos. Começam a perceber eles como irmãos que também buscam a libertação nacional. Voltam para a Argélia e fazem a Revolução Argelina, né, ou o movimento de libertação nacional. Nesse momento também não só as colônias, então, que ainda existiam, né, as portuguesas, espanholas, e também aqui as da África Austral, que perduraram e foram consideradas também colônias, né, porque eram, na realidade, regimes racistas, brancos, que tomaram conta do Estado nesse processo de descolonização e conseguiram dar uma sobrevida ao processo de colonização, de violência, de trabalho forçado, de segregação racial contra as populações locais, né, e mestiços, né, ou seja, africanos, né, e mestiços. Então, isso ocorreu, né, principalmente na África do Sul, com o regime do Apartheid, a partir de 1948, mas consolidado, né, como parte de uma política de um Estado que se dizia independente, a partir de 1960, quando a África do Sul se torna uma república.
E na Rodésia também, a partir dos anos 60, em que há uma declaração unilateral de independência por parte do Ian Smith e dos brancos, né, da elite branca na Rodésia, e que basicamente só muda o governante, não é mais o governante da metrópole, é um governante branco da localidade, mas o regime de segregação racial, econômica e social continua ocorrendo. Política também, né? A representação política é limitada, partidos políticos são limitados, a oposição política é presa, torturada e assim por diante. Então, a própria Organização da Unidade Africana, né, considerava esses países como colônias, efetivamente como colônias, e como existia um comitê da luta pela libertação nacional na própria Organização da Unidade Africana, apoiavam os movimentos de libertação nacional nesses países que supostamente já eram independentes, né, inclusive Namíbia, que era uma colônia, né, um protetorado tipo C, se eu não me engano, da África do Sul, né, comandada pelo regime então do apartheid, né, com um representante, né, colonial, né, do protetorado namibiano. E então a luta pela descolonização é um dos lados, né, tanto direto de países europeus quanto de uma elite branca racista, segregadora, né, ou segregacionista. Mas também há, em outros países que já estão independentes, uma segunda geração de líderes nacionais que, por vezes, produzem uma nova revolução, né? Não é mais de libertação nacional, mas é uma revolta, são revoltas e revoluções, processos de reforma, né? Como ocorre na Etiópia, como vai ocorrer no Congo-Brazzaville, de maneira um pouco mais vinculada ou relacionada ao comunismo, ao socialismo. Vai ocorrer também no Quênia, vai ocorrer na Tanzânia, movimentos mais progressistas, digamos, né, democráticos, progressistas, movimentos mais socialistas que depois acabam ocorrendo de uma maneira um pouco mais sutil, não tão vinculada ao comunismo soviético, né, a filiação soviética que acabou acontecendo em Moçambique, em Angola, né, um comunismo, um socialismo mais terceiro-mundista, digamos assim. Outros movimentos de militares, né, movimentos aí mais conservadores, aliados ao Ocidente. Então, nesse momento, há uma tentativa adicional, nessa segunda geração, anos 70, né, de reconstituir as bases econômicas e sociais do Estado, porque se percebe que a simples libertação política não produziria, né, uma mudança da natureza do poder. O que não quer dizer que todos esses movimentos aqui dos anos 70 sejam progressistas. Muitos, como eu falei, são meras mudanças de nome. Inclusive o próprio Congo se torna Zaire, né? Muda-se o nome, muda-se os nomes das pessoas, muda-se a moeda, muda-se o nome das cidades, para trazer uma ideia de africanismo, mas na prática um regime neocolonial continua existindo. E essas alianças de Ocidente versus Oriente, soviéticos, né, no Oriente, ou mesmo chineses, que num primeiro estágio ali nos anos 60 começa a apoiar a independência, a libertação nacional, mas nos anos 70 acaba diminuindo a sua participação porque começa a voltar as suas políticas, né? 78 a gente tem as 4 grandes modernizações na China, Deng Xiaoping, e começam a pensar então a própria modernização interna, esquecem um pouco da cooperação com o continente africano, fica tudo muito ainda superficial, e aquele momento se torna então um momento, né, de disputa mais clara entre Estados Unidos, União Soviética, mas a União Soviética com poucos interesses, e o que realmente faz o serviço, digamos, mais progressista ou mais vinculado ao socialismo é Cuba, neste momento ali, apoiando os processos daí revolucionários mesmo, né? Mas o que eu estava falando é que essas alianças elas não são rígidas, né? Tem vários casos de alianças que vão indo de um lado para o outro, quando não há um vínculo ideológico essencialista, né? Quando a União Soviética não consegue mais apoiar, né, ou mesmo a Alemanha Oriental não consegue mais apoiar, né, as economias e os processos de reforma que esses estados estavam tomando, né, e acabam, né, digamos assim, abandonando de certa forma esses países, eles têm que optar por uma aliança
por outro lado, né, para o bloco ocidental, começam com o Reino Unido, começam com França novamente, né, com a Alemanha Ocidental, com os Estados Unidos e assim por diante. Então, o caso da Somália, por exemplo, né, que era uma aliada da União Soviética até o momento em que a Etiópia produz o seu processo revolucionário, em meados dos anos 70, né, e aí neste processo a Somália percebe que precisa de algum apoio militar, já que o apoio da União Soviética tinha sido direcionado, né, ao regime do Derg, né, o regime socialista que começa a surgir na Etiópia. Então, tenta fazer uma barganha, o Siad Barre, com os Estados Unidos para contrapor e apoiar militarmente algum tipo de proteção que o Siad Barre precisava, ou mais uma tentativa expansionista, digamos assim, para que a Somália conseguisse conquistar alguns territórios naquela região, mantê-los, né, ocupá-los e mantê-los, e até mesmo apoiar separatismos dentro da Etiópia. É uma discussão bem interessante que a gente vai poder traçar. Estamos já com 36, bom, vamos seguindo. Tá, agora, então, esses tipos, né, de micronacionalismos, como eu falei anteriormente, são micronacionalismos porque são nacionalismos que estão vinculados ao Estado Nacional, né, ao regime que aqui vai ser estabelecido, e não à organização regional. Depois a gente vai ter uma aula específica sobre a integração regional na África, nessa perspectiva mais histórico-sociológica, mas aqui a gente está lidando com o que a gente chama de micronacionalismo, puxando essa influência aqui do Dudu Tian, né, que é aquele autor, né, politólogo e diplomata senegalês. Temos aqui então muitas possibilidades, né, neocolonialismo, que seriam os vínculos político-comerciais ainda estreitos com a metrópole, o nacional-desenvolvimentismo e o socialismo democrático, países que têm, digamos, uma certa democracia, mas que vão apostar em reformas importantes para trazer um processo de desenvolvimento rural, modernização agrícola e industrialização, né? Aqui era possível, né? A gente tinha países que estavam ali adentrando a segunda, né? Tinham que cumprir aqueles passos. O desenvolvimentismo, inclusive, latino-americano, prometia essa ideia, né, de constituir um projeto de desenvolvimento que cumprisse várias etapas da industrialização e do desenvolvimento ao mesmo tempo, né? Contrapondo aquela tese do W. Rostov, né, de que o desenvolvimento tinha que ser em passos, né, em passos lentos, e cada um seguindo o mais velho, né, o mais sábio. Aqui o desenvolvimentismo latino-americano rompia com essa ideia, era o que a Maria da Conceição Tavares falava de vamos construir o prédio com todos os andares ao mesmo tempo. Era algo, né, que fazia com que os regimes periféricos desenvolvimentistas buscassem, então, né, várias reformas ao mesmo tempo. O desenvolvimentismo em si é basicamente um conceito amplo, multidimensional e que envolve, em alguns casos, a reforma agrária, como aqui. Então, era uma mistura de, em alguns casos, o socialismo, porque envolvia uma certa redistribuição da propriedade privada, ou no Quênia, o próprio capitalismo, mas aí uma aposta no capitalismo não de latifúndio, né, mas um capitalismo de propriedades pequenas, de agricultura familiar. Então foram processos muito interessantes, né, mas que nos anos 80 acabam a se tornar muito problemáticos porque eles carecem de financiamento externo. A gente tem a crise da dívida externa, aumento das taxas de juros. Depois a gente vai ver no encontro sobre economia e sociedade como que isso acaba acontecendo. O socialismo autoritário e o africanismo autoritário, então aquilo que é quase um neocolonialismo, tá? Mas que tem uma certa tentativa de reafirmar a legitimidade, então, por meio de uma identidade, tá, mais escrachada, né, com nomes africanistas, né, com um renovado papel de militares, geralmente com um discurso muito anti-imperialista. A gente vê isso já surgindo lá no Egito, na Argélia, mas que aqui toma áreas muito africanistas, como a Líbia, né, a Líbia do Gaddafi, né, o Zaire do Mobutu Sese Seko, o Zimbábue, né, do Mugabe e assim por diante. A gente vai vendo como que existe um discurso descolonial, mas sem uma prática efetiva de reconstrução das capacidades do Estado. É só uma reafirmação muito simbólica
para viabilizar a predominância de elites corruptas, de elites patrimonialistas, né? Algumas dessas elites, né, uma delas são os militares, né, que muitas vezes se utilizam do poder das armas, né, e do seu prestígio enquanto uma instituição estatal, digamos, moderna, para tomar o poder e né, usurpar o poder de uma população civil que deveria, então, ter sua representatividade política, né? Os militares têm um papel fundamental para defesa, né, para dissuasão, mas não para política. Não é a arma que deveria ser o critério para alguém participar ou não da política. E os militares só têm isso de diferente em relação aos civis, né? Digamos assim, o monopólio legítimo dos recursos de coerção. Então, não haveria nenhuma justificativa para os militares poderem participar da política, até porque a sua participação na política produz insegurança tremenda, né? E não necessariamente envolve o compromisso de não usar a arma, não usar os serviços de coerção para reprimir a sua oposição, o que geralmente acontece. Quando os militares estão no poder, a gente vê tortura, a gente vê ditadura, a gente vê perseguição, a gente vê cassação de direitos políticos, civis, de liberdades, etc. Então, isso é o que acontece aqui, é o que deveria ser, então, o uso da visão, da cultura, dos valores pré-coloniais para a promoção de ideias progressistas. Aqui já começa a mostrar que muitas vezes a noção de pré-colonialidade, etnia, nomes, línguas, propriedades, pode novamente, como aqueles movimentos regionalistas de pós-independência mostraram, podem novamente serem utilizados para um projeto muito conservador. Tá? O marxismo-leninismo revolucionário, aí sim, né, é uma tentativa de impor o marxismo-leninismo muito vinculado à própria União Soviética, em algum período, né, que vai ter investimento da União Soviética. Quando não há um investimento mais claro da União Soviética, tem um investimento de parceiros, digamos, da União Soviética, Cuba ou Alemanha Oriental, em algum primeiro momento China, mas depois, quando há um rompimento, efetivamente a China se torna inclusive apoiadora de movimentos contra aqueles apoiados pela União Soviética. O caso de Angola é muito interessante, como a China, interessante, mas trágico ao mesmo tempo, né? Como a China apoia a UNITA e a FNLA, né? Força Nacional de Libertação de Angola, e como que a União Soviética apoia o MPLA, né? E ali aquela rivalidade, a China se torna aliada dos Estados Unidos nesse apoio a grupos insurgentes, né, com até vieses separatistas, vieses neocoloniais, enquanto que a União Soviética está apoiando um tipo de grupo que, apoiando em termos, né, quem apoia mais é Cuba, né, que busca a reestruturação do Estado, que faz muitas vezes uma insurgência armada para conseguir chegar ao poder, né, e que busca, tem uma tentativa, né, de se utilizar daqueles militares que são os líderes da independência por uma revolução rápida para reformar as estruturas do Estado e implementar o marxismo-leninismo revolucionário. Lembrando que aqui não necessariamente isso acontece desde o início, quando chegam ao poder, né? A insurgência armada, quando faz a libertação em Angola e Moçambique, não anuncia nos primeiros anos, 74, 75, que haveria uma adoção de um regime, né, ou de um modo de produção comunista, de um regime marxista-leninista, né? Isso só vai ser efetivamente anunciado, assim como aconteceu em Cuba, 2 ou 3 anos depois, né, de estabelecimento no poder, justamente em resposta à contra-insurgência e aos ataques que vinham surgindo da África do Sul e da Rodésia do Sul naquele momento. Então, é muito pela pressão que esses estados vão ter que pedir mais apoio à União Soviética, e para a União Soviética dar apoio, eles têm que, né, se vincular ao bloco soviético, manifestando o marxismo-leninismo como base da Constituição e assim por diante. Então, esse vínculo precisaria ter uma manifestação, e essa manifestação ocorre justamente quando esses estados se veem, esses regimes, né, novos que acabam assumindo o poder, que poderiam ser basicamente regimes
nacional-desenvolvimentistas ou socialismo democrático, acabam se tornando, né, mais revolucionários, mais pretorianos, ou seja, as Forças Armadas se tornam bem importantes no comando, né, muito embora que não sejam efetivamente governos militares, mas as Forças Armadas participam de conselhos do governo, são Forças Armadas que são formadas pelos grupos que vieram da insurgência. Então uma reforma das Forças Armadas é fundamental aqui e elas seriam predominantes, digamos, no processo de influência no governo e na reestruturação do Estado. Tá? Um ponto aqui que é muito crucial é como que as revoluções produziram instabilidades regionais, e como que instabilidades regionais produziram revoluções. Eu falei o oposto agora, né? Instabilidades regionais, África do Sul, né? Fazendo a sua Total National Strategy, né? Uma estratégia de expansão e tentativa de ataque, não só a tentativa, como a efetivação de ataques, invasões a territórios dos vizinhos, né? Para derrubar aqueles movimentos que eram ameaçadores para a África do Sul e que apoiavam os movimentos de libertação nacional no seu próprio país, e acabaram produzindo revoluções ainda mais profundas nos países vizinhos. E ao mesmo tempo essas revoluções, essas mudanças, né, negativas ou positivas, isso não importa. O que importa é que foram movimentos que ocorreram, que produziram grandes transformações e instabilidades regionais, grandes transformações regionais. E essas instabilidades elas vão reorganizar os subsistemas regionais de uma maneira bem significativa. Tá? Eu vou passar, então, aqui tinha uma discussão sobre Portugal, sobre a independência, sobre algumas independências. Eu vou dar um pulinho lá para frente para que a gente não tome tanto tempo nesse debate. Depois na aula presencial a gente discute um pouco mais sobre isso. Especificamente aqui tinha uns detalhes assim daquelas colônias que acabaram se tornando independentes ali na década de 70. Como aqui a ideia é fazer uma análise mais geral e não tão específica, né, para que depois nas aulas presenciais a gente faça sempre análises mais específicas, eu vou dar um pulinho aqui e vocês nem vão sentir, quer ver? Pronto, nem sentiram. Só foi o pulinho que eu dei aqui nos slides. E aí chegamos então em um ponto interessante, que é o contexto global desse processo, desse momento, né? Para a França é muito importante. A França, lembrem, né, desde Suez, desde a crise de Suez e do fracasso, né, crise de Suez em 56, né, e que tenta invadir o Egito, né, juntamente com o Reino Unido e Israel, e acabam sendo bloqueados pelos Estados Unidos e a União Soviética no Conselho de Segurança da ONU, e aí uma pequena missão de paz acaba ocorrendo, e um bloqueio que envolve ameaças, ou seja, saiam agora, senão vocês vão se ver com a gente, né? Incrivelmente, a aliança dos Estados Unidos e União Soviética contra os antigos colonizadores ou colonialistas. Então a França sai um pouco arrasada, um pouco desprestigiada. Em 58, aquele processo de criação de uma comunidade francófona com vínculos formais, quase colocando, né, os países, as ex-colônias ou as colônias naquele momento como territórios além-mar, não vingou. Em 2 anos isso caiu por terra e a França teve que, né, produzir até uma organização da francofonia e tudo mais, né, para manter vínculos identitários, econômicos, né, entre elites, mas se saiu um pouco desgastada. E a África sempre foi importante para a França, porque a França também vai se desgastar lá na Indochina, né? E a capacidade de projeção de poder da França é muito menor do que das superpotências, e ela sabe que ela precisa ter, para se garantir como uma grande potência e ter influência no sistema internacional, ela precisa ter uma zona de influência estável. E essa zona de influência vai ser a África Ocidental, né? O Maghreb, de certa forma, né? Quando a gente vê ali Argélia, Tunísia, né, até mesmo o Marrocos, né, em certo sentido, e, bom, ali a África Ocidental toda, né, desde uma parte mais próxima ao Saara, Mauritânia, Mali, né, até o mais oeste, Senegal, né, e o seu principal pilar, digamos, né, de influência naquela região, e mais ao sul da África Ocidental, ali com a Costa do Marfim. Tá? Esses são os entrepostos, digamos, de apoio da França naquela região, e vai produzir, né, encontros recorrentes, né, de cúpulas franco-africanas, a ideia de França-África, que é essa
a organização da francofonia é a formalidade disso, né? Agora, a França-África seria um sistema de relações interpessoais muito informais que produz, ao mesmo tempo, capacidade da França ter vínculos diretos, quase como no sistema colonial, com aquelas sociedades, com aqueles estados, né, e regimes principalmente, e que aqueles líderes africanos tenham também prestígio nacional, ou seja, eles são ponto de contato com a França, eles são, sei lá, cunhados do primeiro-ministro, tá? Eles têm relações pessoais, ele passa o verão na casa de campo, né, do governo francês. Então, esse tipo de relação é muito importante, né, informal, mas também alguns elementos formais, né, como eu falei, a organização da francofonia, e aqui uma relação de banco central, né, de estabelecimento de uma moeda que tenta-se ser a moeda única na África Ocidental. É claro que os países de colonização britânica vão ser sempre contrários, de outros de portuguesa não vão ser tão contrários assim, o que é muito interessante, mas a gente vai ver que vai haver uma tentativa de se espraiar um sistema de moeda comum naquela região da África Ocidental, fundado no franco CFA, né? Da comunidade da francofonia, justamente uma moeda que é controlada pelo Banco Central francês, que é emitida em Paris, já não tem poder nenhum de política monetária mais claro, né, de autonomia para que elas incentivem o desenvolvimento nacional. Há um sistema de intervenções e de alianças militares bem importantes da França em todo o período da Guerra Fria. Aqui estende um pouco ainda para os anos 90, né? Mas a gente vai ter basicamente a França agindo diretamente em conflitos armados africanos, né? Agindo como quase aquele sistema da Legião Francesa, mas aqui as tropas são oficiais, né? Aquele sistema de mercenário, como se a França fossem tropas dos próprios países africanos ou contratados pelos países africanos para fazer a intervenção militar, às vezes contra os regimes estabelecidos, às vezes a favor dos regimes estabelecidos. Quando é a favor, envolve acordos de defesa, envolve bases militares, né, acordos de assistência técnico-militar. Então foi um caminho muito importante em que a França encontrou para manter essa sua influência, né, junto com a ameaça do uso da força. A gente está aqui não só com a nossa moeda, não só com as nossas relações políticas entre elites, até às vezes meio escusas, mas a gente também está com as armas, né? Isso não acabou nos dias atuais. Começa a diminuir ali nos anos 90, como a gente vê, mas nos dias atuais, no pós-11 de setembro, principalmente com o governo do Sarkozy, isso volta no que a gente chamou, o meu querido colega, companheiro, pesquisador, né, de África, o Alpha Diallo, né, o Mamadou Alpha Diallo, professor da UNILA, e o professor Lucas Kerr Oliveira, também da UNILA, escrevemos, né, sobre o neo-intervencionismo francês. Isso começa a ocorrer já nos anos 2000, né, mas se mostra claramente como o neo-intervencionismo a partir da antessala da Primavera Árabe. E aí a França reestabelece um novo sistema de intervenção. A gente vai ver isso nos próximos vídeos, tá? A bipolaridade também era bem importante, tá? Ela tinha um grande impacto para a manutenção do Estado e para a sobrevivência desses regimes. Foi o que eu falei, né? A independência daqueles estados tais quais eram as fronteiras coloniais era muito importante para as superpotências, né? Eles compartilhavam também uma ideia, né, de, ao mesmo tempo, uma ideia de não terem sido potências coloniais tradicionais, ou seja, tinha uma certa legitimidade, mas também tinha pouco conhecimento sobre o continente. Não tinha o conhecimento que as antigas colônias, né, as antigas metrópoles, que tinham vastas colônias e produziram conhecimentos aprofundados sobre o continente, sobre suas bases sociais, culturais, políticas e econômicas, eles não tinham. Então, eles tinham dificuldade de compreender aquela realidade e também não tinham muito interesse em investir em pesquisa para que essa realidade fosse compreendida. Então, muitas vezes, os líderes africanos, inclusive, manipulavam, né, apoio de parte a parte,
flertavam com a ideia de que iam obter apoio da parte oposta e aí conseguiam angariar, né, fundos e suporte, e não necessariamente eram de qualquer forma íntegros em relação a essas alianças, né? Então isso é algo que se tornou conveniente, inclusive para essas lideranças dos países africanos, não necessariamente positivo para as sociedades africanas, né? E a estatidade africana também era afetada porque muitas vezes esse apoio vinha na forma de recursos econômicos, né, financeiros, assessores militares, equipamentos militares, né, tropas, muitas vezes, e isso desafiava o próprio processo de formação dos estados africanos, porque eles eram financiados e apadrinhados muitas vezes pelas potências, as superpotências, né, quando não pelas antigas metrópoles. Isso desviava, né, a necessidade de investimento nas capacidades estatais próprias. Então só reproduzia um sistema de fragmentação estatal, né, e muitas vezes de deturpação ou de manipulação do poder do Estado a favor de algumas elites. Os Estados Unidos começaram com um envolvimento muito tímido, né? Eles perceberam, sobretudo nos anos 60 para 61, que a África era importante, que poderia produzir, né, um buraco negro, né, uma zona de instabilidades em que o comunismo ia surgir. Foi justamente no caso da Argélia, no caso do Congo-Brazzaville e principalmente no caso do Congo-Kinshasa, né, o Congo belga, que os Estados Unidos perceberam que era, né, aquele nacionalismo de elites urbanas mais cosmopolitas que existia no continente africano poderia ser ameaçador, isso numa visão muito ignorante, para dizer o mínimo, por parte de leitores e assessores de segurança nacional dos Estados Unidos. Achavam que eles eram a mesma coisa do que comunistas, né? Esses líderes desenvolvimentistas mais progressistas, como por exemplo o Patrice Lumumba, né, que era, como por exemplo o Amílcar Cabral, como por exemplo, né, as lideranças, né, o Eduardo Mondlane, como por exemplo as lideranças, né, o Agostinho Neto, lideranças de independência de países que buscavam basicamente autonomia no sistema internacional e não necessariamente o comunismo, né, e a aliança com a União Soviética. Os Estados Unidos viram de forma equivocada, viram essa perspectiva como um sinal de comunismo e aí, na realidade, inviabilizaram um certo diálogo com essas elites e acabaram jogando elas no colo da União Soviética ou de representantes da União Soviética, ou pseudo-representantes como Cuba. Então, os próprios Estados Unidos se equivocaram sobremaneira nesses momentos e agiram de maneira desmedida, né? Como, por exemplo, o assassinato do Patrice Lumumba em 1961, né? Como parte de uma missão da CIA. O assassinato efetivamente não foi realizado pela CIA, mas foi por tropas belgas, que ainda permaneciam naquele território, apoiando o separatismo de Katanga, que é a região rica em cobre, muito importante para a segunda e terceira revolução industrial, naquele momento. E naquele processo os Estados Unidos apoiaram então o assassinato de um presidente, no caso, né, de um primeiro-ministro, né, eleito de maneira relativamente democrática, né, porque achavam que ele era comunista ou porque achavam que ele era uma pedra no sapato para a estabilidade do Congo. E isso produziu ainda mais revoltas, né, uma revolta transpassada pelo continente africano e inclusive o incentivo, daí sim, do envolvimento da União Soviética, do envolvimento do maoísmo chinês e de Cuba para apoiar processos revolucionários no leste do país, que só conseguiu ser contido, né? O próprio Che Guevara passa 1964 e 1965 no Congo, no leste do Congo, para tentar apoiar um movimento revolucionário. Isso só vai ser contido, né, com a ascensão de um governo autoritário. Então, percebam, o governo autoritário do Mobutu Sese Seko, né, neocolonial ao mesmo tempo. Então, percebam como, assim, cálculos equivocados
uma compreensão superficial, como sempre ocorreu em relação ao continente africano e aquelas sociedades, produziram ainda mais instabilidades e os incentivos para a ascensão de regimes muito mais autoritários e elites muito mais anacrônicas e conservadoras do que as que existiam no imediato da independência, né? Houve viagens, né? Os Estados Unidos buscou nos anos 60 algumas assistências técnicas, cooperação, intercâmbios, né, para ajudar essas elites que eles achavam que eram os seus aliados, né? A crise do Congo foi um marco, né? Eles acabavam percebendo, né, que precisavam tomar ações preemptivas. O que é uma ação preemptiva, né? Ou preventiva. Ação preemptiva é quando você tem uma ameaça crível do seu rival e você age de maneira a prudente, antecipação, para que o seu rival não tenha, né, um espaço estratégico, né, um timing estratégico de agir. Então você adianta o conflito para ganhar vantagens de algum tipo de assimetria que você ainda tem. No caso do Congo não foi uma ação preemptiva, foi uma ação preventiva, ou seja, não havia nenhum sinal, né, de que realmente o Patrice Lumumba seria um líder comunista, socialista. Sua formação toda sempre foi liberal, sempre foi fundada na metrópole, né, em Bruxelas, e também com ciclos, né, de formação com intelectuais da França e tudo mais. Então, assim, não tinha nenhum tipo de ação preemptiva, era preventiva mesmo. Não há qualquer leitura crível de que uma ameaça existia. E os eventos políticos na África, por essas lentes, acabam produzindo outros erros, como o erro de Kissinger, por exemplo, que achava que as capacidades do FNLA, então ele lia basicamente União Soviética e Estados Unidos. A União Soviética não estava apoiando efetivamente, né, a UNITA, mas ele não percebeu que o MPLA tinha condições de arregimentar a população, tinha um projeto nacional muito mais organizado, de que o sistema político sul-africano estava entrando em grandes crises e que Cuba, que eles achavam que era menos importante, acabava apoiando de maneira intensa, né, com tropas, né, com 20 mil homens e mulheres em tropas para apoiar a independência do MPLA e a integridade territorial depois, com a guerra civil que foi patrocinada pelos Estados Unidos, né, com os grupos insurgentes. Então, essa seria aqui a manifestação do Kissinger naquele momento, né? Os brancos estão aqui para chegar, né? Não tem... a única forma é uma mudança construtiva. Então aqui foi o oposto da visão, né? A visão muito otimista, ou seja, uma visão muito otimista aqui em Angola e muito pessimista no Congo, produziram leituras equivocadíssimas do que o continente africano tinha como conjuntura, tá? A União Soviética tem uma política muito reativa, ela não planeja necessariamente qualquer tipo de postura ou de política para a descolonização da África. Os seus interesses eram muito mais no Oriente Médio, na Ásia Central, obviamente, né, e na Europa Oriental. Então, de alguma forma, ela percebia que havia oportunidades para a expansão da esfera de influência, mas principalmente para uma esfera de influência mais terceiro-mundista, nem tanto alinhada, né, mas investindo ainda em alguns grupos de elites e partidos que poderiam se alinhar à sua ideologia, né, mais marxista-leninista. Havia uma observação de que ali era um mercado importante para armamentos, né, principalmente porque eram armamentos mais baratos, não eram exércitos com muito treinamento, né, ou muita profissionalização. Tinha redes de comércio mais organizadas e que poderiam penetrar no interior do continente, e com termos de pagamento muito mais facilitados. Foi aqui que o Patrice Lumumba percebeu que a União Soviética poderia resolver o problema dele do separatismo de Katanga, ao invés dos Estados Unidos, que achavam muito complicado, né, financiar a organização estatal dos novos estados africanos, mesmo daqueles mais progressistas. Aqui vocês podem ver, momentos, né, de aumento de exportação, aqui dados do CIPRI, né,
e do Christopher Kaplan sobre exportação de armas ou fluxo de armas para a África. Então a gente consegue ver o quanto que esses momentos de libertação nacional, aqui guerras anticoloniais, guerras de libertação nacional, vão produzindo aumento de compra de equipamentos, de armas, principalmente nas guerras em Angola, Moçambique, Etiópia, e que isso vai declinando a partir lá dos anos 90. A União Soviética também é importante porque ela então se torna a alternativa dos líderes políticos, das elites políticas mais nacionalistas, ou seja, que buscavam a autonomia internacional. Não era porque era melhor do que a alternativa do Ocidente, era porque o Ocidente não dava alternativa de financiar ou patrocinar a autonomia nacional, o desenvolvimento nacional. É mais ou menos o que aqui na América Latina, dadas as devidas proporções, é claro, o Juscelino buscava, um processo de financiamento do desenvolvimentismo, da industrialização, do apoio, para que o Brasil conseguisse avançar, principalmente naquele momento de industrialização de bens de consumo intermediários e bens de capital, e que os Estados Unidos basicamente ignoraram a possibilidade de financiar. Os Estados Unidos estavam muito preocupados com a Europa Ocidental e muito preocupados com o leste asiático. E aqui então não havia recursos ou os Estados Unidos não direcionaram recursos para essas elites mais nacionalistas, que eram aquelas que efetivamente garantiriam, de certo momento, a estabilidade daquelas sociedades. Os Estados Unidos lavaram as mãos, apostaram na desestabilização, e essas elites nacionais, por óbvio, percebiam a União Soviética como mais atraentes, não porque eram comunistas ou socialistas de carteirinha ou ao pé da letra, ortodoxos, mas porque percebiam na União Soviética uma perspectiva anti-ocidentalista e efetivamente anticolonialista, porque a leitura é que os Estados Unidos apoiavam as elites que se relacionavam com as antigas metrópoles, ou seja, redução da dependência histórica, o apoio à libertação nacional e a regimes mais radicais, com armas e financiamentos, quando o processo de descolonização e de libertação nacional envolvia lutas cruentas contra a metrópole ou contra regimes autoritários, como na África do Sul e na Rodésia e na Namíbia, e uma ideologia centrada no Estado. Isso é bem importante. Como adotar o desenvolvimentismo que era naquela época, digamos, a diretriz para a capacidade desses estados diminuírem a sua dependência colonial? Apenas com países que efetivamente investiam recursos no Estado, disponibilizavam recursos para a industrialização, disponibilizavam know-how de planejamento econômico, e também serviços de segurança, apoio logístico e infraestrutura. É um pouco o que a China anda fazendo mais recentemente, a partir dos anos 2000, no continente africano, com menos interesse de qual partido político, alinhamento político-ideológico esses países têm, e mais interesse em enxurrar aquele continente com o yuan, e fazendo que aquelas alianças sejam muito mais efetivas do que seriam se eles estivessem cobrando contrapartidas como os Estados Unidos cobram. Então é uma estratégia também para a União Soviética, estabelecer alguns vínculos que vão produzir apoio da União Soviética em organizações internacionais, em momentos em que as tensões começam a se acirrar com os Estados Unidos. O Kremlin começa com uma certa desconfiança em relação ao que fazer, mas aí, quando algumas revoluções autóctones que chegavam ao poder, muitas vezes até sem qualquer energia dos comunistas, mas sobretudo com apoio de outros países, ou mesmo com a força local e com apoio de outros países depois, aí Cuba ou mesmo Argélia, depois que fizeram suas revoluções, conseguiram começar a apoiar os outros países africanos nesse engajamento. A União Soviética ainda não tinha nenhum interesse, nem no governo do Khrushchev, e isso vai começar a mudar de certa forma, com alguns equipamentos militares nos anos 80, quando, final dos anos 70 e início dos anos 80,
quando o Moscou começa a perceber que os Estados Unidos estão fazendo, né, uma corrida armamentista e que eles têm que travar uma guerra de contenção frente aos Estados Unidos ao redor do mundo, né? Prioritariamente, no Afeganistão, a gente sabe muito bem, né, na Ásia Central, né, no Oriente Médio mais próximo das fronteiras da Rússia e na Europa Oriental, né? Mas ainda assim com custos muito baixos, né, o envio de armamentos e equipamentos militares, né, e muita assistência econômica, né, mas ainda muito superficial em relação ao que a União Soviética provinha ao seu entorno estratégico e ao que os países africanos precisavam, né. Então, aí a gente chega para as dinâmicas de segurança regionais, aí especificamente, né, saindo então do âmbito das grandes potências, chegando aqui à esfera regional. Para variar, né, o vídeo ficou um pouquinho grande e eu vou encerrar por hora e continuaremos, né, numa parte 2, tá? Para que a gente consiga dar conta de todas essas discussões. Tá bem? Essa parte 2 vai ser um pouco mais factual, então não se preocupe, acho que ela vai ser um pouquinho mais curta. Aqui eu já deixo algumas fontes, né? Algumas referências que a gente está usando aqui nessa temática, né? Esse tópico em específico. A gente tem o Jeffrey Herbst, né? O Paulo Visentini, o professor Visentini, Christopher Kaplan, o Adeyek Adebayo e o Paul Nugent, que são obras bem importantes aqui para a gente, pelo menos, introduzir essa temática. Tá, galera? Chegamos então ao fim dessa primeira parte. Vamos descansar um pouco a cabeça e voltamos na sequência para a parte 2. Um abraço a todos e todas. Se gostou, deixa o teu comentário. Se tu achou legal, que é um bom incentivo para a gente continuar, né, disponibilizando esse conteúdo que poderia estar fechado dentro da universidade apenas para aqueles que passam no Enem, no vestibular, ou para aqueles que têm que pagar. E a gente está deixando aqui público para o acesso às pessoas. A gente não ganha nada com isso, nada a mais do que o nosso salário. Tá? Então é um trabalho de divulgação de conhecimentos para a sociedade. Tá? Se gostou, então manifesta aí com algum comentário, compartilha com alguém que tu acha que vai gostar desse conteúdo também feito. Até a próxima, um abraço!